Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus. E enquanto nós abrimos a palavra nesta manhã, quero lembrar a você a importância da leitura da palavra de Deus. Quero lembrar a você a importância de você a cada dia estar lendo a palavra do Senhor. Quero lembrar a você o projeto Piedade, o projeto que nos estimula e nos ensina a ler a palavra de Deus a cada dia. Queridos, nós precisamos ler a Bíblia a cada dia. O atleta, ele treina todos os dias. O estudante, ele estuda todos os dias. Nós precisamos todos os dias estar buscando na palavra de Deus o alimento, estar buscando na palavra do Senhor a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então leia a palavra, peça a Deus: Senhor, fale comigo, Senhor, me revele esta palavra, Senhor, fale ao meu coração. E sempre há uma palavra do Senhor que fala, que toca, que muda, que transforma. Queridos, o que eu tenho aprendido é de que sem Bíblia não há mudança de vida. Não há mudança de vida. Se você é um crente no Senhor Jesus, que se converteu, teve um momento de crescimento e depois estagnou, é porque você não está mais lendo a palavra de Deus. Irmãos, sem palavra de Deus não há mudança. Você é crente, você é crente. Você é um crente, mas você é um crente semelhante àqueles crentes lá de Corinto. E Paulo falou para eles o seguinte: olha, eu queria falar para vocês palavras profundas, eu queria, mas não posso, porque vocês são bebezinhos em Cristo. Eu lhes dei leite, porque vocês não podiam comida mais sólida. Então, queridos, para que nós sejamos crentes maduros, nós precisamos ler a palavra de Deus. Leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, tenham um plano de leitura da Bíblia. Os irmãos que participam dos GAPs têm esse projeto Piedade, é um projeto para a leitura da Bíblia a cada dia. E a cada dia, meu irmão, lembre também que você é um missionário disfarçado da sua profissão. Onde você estiver, você é um missionário disfarçado. Vamos abrir a palavra de Deus. Vocês já devem ter aberto lá em Marcos 8, 27 a 33. Vamos apagar essas luzes aqui, creio que vai ficar melhor para os irmãos enxergarem. Marcos capítulo 8, versos 27 até ao 33. Vamos ver o que diz lá a palavra do Senhor. E saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E responderam eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra de Deus. Queridos, a morte de Jesus, a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, foi um ensinamento que o povo judeu, de um modo geral, e aqui no contexto em que Cristo está, povo judeu de um modo geral, e os discípulos de Jesus em particular, jamais conseguiram entender. Jamais conseguiram entender essa realidade da morte de Cristo. A ideia e a visão da vinda de um Messias que libertaria o povo de Israel,
restauraria a sua liderança política e espiritual e faria de Jerusalém o centro de adoração de toda a terra. Estava e ainda está no DNA espiritual de cada judeu da face da terra. Tanto que todo judeu, e se tem algum judeu aqui sabe disso, todo judeu continua esperando a vinda do Messias. Mas o Messias que o povo judeu esperava e espera é um Messias político. O grande sonho é o surgimento desse líder político que virá e fará exatamente isso. Vai restaurar o povo de Israel, vai restaurar ao povo a sua liderança política e espiritual, e Jerusalém será a capital, o centro político e o centro espiritual de toda a terra. Por isso mesmo, queridos, não é de admirar a reação de Pedro quando Jesus abertamente informa os seus discípulos que está a caminho da cruz. Jesus diz agora aos discípulos claramente que está ao caminho de uma cruz humilhante e horrenda, e não de um trono de glória. Quando Jesus fala isto, irmãos, é impressionante a reação de Pedro. A reação de Pedro, ela se explica porque na cabeça dele, Jesus estaria indo para um trono, Jesus estaria indo para reinar, Jesus não estaria indo para morrer. O mesmo apóstolo Pedro, entretanto, ele deve ter ficado assustado e impressionado com a resposta firme, a resposta contundente de Jesus, afirmando que o seu pensamento e as suas palavras proferidas nesta ocasião procediam do coração de Satanás e não do coração de Deus. Aliás, eu faria aqui um pequeno parênteses, porque nisto há uma outra lição que nós não podemos olvidar ou esquecer. Vejam que Pedro, quando faz esta afirmação, ele acabara de fazer uma outra, em que Jesus diz a ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então vejam, no primeiro momento Paulo estava cheio da unção, falando pela boca, a sua boca estava falando aquilo que o Espírito Santo queria. Mas logo após ele está completamente confuso. Logo após ele, os seus pensamentos, as suas palavras, elas são proferidas e elas procedem agora da mente e do coração do diabo. Isso para nós é um ensinamento tremendo. Precisamos discernir aquilo que as pessoas dizem. Não existem pessoas, humanamente falando, perfeitas, que sempre falem perfeição. Você precisa avaliar se aquilo que a pessoa está dizendo vem de Deus ou não. O pregador pode estar pregando numa linha absolutamente bíblica, mas ele pode de repente sair, e se sair você tem que dizer: e saiu. Isso não vem de Deus. Repreendo, não aceito, rejeito essa palavra. O povo de Deus nos nossos dias já está sofrendo por causa disso. Ah, pastor, é uma pessoa ungida. Está ungida. Ah, pastor, é uma pessoa está extraordinária, mas pode cometer equívocos. Não há nenhum ser humano, pastor, seja quem for, bispo, apóstolo, pai apóstolo, seja o que for que você conheça, que não possa cometer erro como Pedro cometeu. Como Pedro cometeu. Se não fosse Jesus, talvez alguma outra pessoa, ela fosse enganada. Porque Pedro chamou Jesus à parte. E Pedro chegou e disse: olha, Senhor, não faça isso, não vá à cruz. O Pedro, que alguns instantes atrás recebeu de Jesus essa aprovação. Mas agora Jesus olha para Pedro e Jesus diz, olha nos olhos de Pedro, e Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Pedro deve ter tomado um susto. Ué, como pode isso acontecer? É porque agora ele estava expressando um desejo não mais do Espírito, mas o desejo do inimigo. E meus queridos irmãos, por que isso? Porque Satanás tudo fez para impedir o Senhor Jesus de ir à cruz do Calvário. O inimigo tudo fez para impedir. Sabe por quê? Porque Satanás sabia que no Calvário Jesus realizaria uma obra maravilhosa e extraordinária que abençoaria toda a humanidade.
E é sobre alguns aspectos desta obra maravilhosa, realizada por Cristo no Calvário, que eu quero lhes falar nesta manhã. E o tema que nós vamos considerar é esse: ceia, recordação da obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queridos, de acordo com a Bíblia, ao morrer na cruz do Calvário, o Senhor realizou uma obra extraordinária. E eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos pensar, refletir, deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração, deixar o Espírito Santo de Deus nos encantar, nos maravilhar com esta obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Uma primeira obra maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário é aquilo que chamamos de uma obra de expiação. Na cruz do Calvário, o Senhor realizou esta obra maravilhosa de expiação. Ou seja, queridos, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Ele levou sobre si o peso dos nossos pecados. Abra sua Bíblia em Isaías 53, versos 4 e 6, e veja o que diz lá a palavra do Senhor. Isaías capítulo 53, versos 4 e 6. Irmãos, eu creio que há uma deficiência nossa em relação ao entendimento da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós lemos o texto, e na verdade o texto ele não nos diz muito, porque o texto ele é muito frio. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, mas será que temos pensado, refletido sobre esta obra maravilhosa? Irmãos, nós temos nos encantado, nós temos realmente sido agradecidos diante desta obra maravilhosa. Então veja o que diz lá em Isaías capítulo 53, versos 4 e versos 6. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. São as enfermidades e as dores do pecado, causadas pelo pecado. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi ferido, Jesus foi oprimido, porque Ele carregou sobre Ele o peso do meu pecado, do seu, dos pecados das pessoas de um modo geral. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre Ele, a iniquidade de todos nós. Queridos, a iniquidade é a prática pecaminosa. O pecado é uma força, uma tendência dentro de você, sobre a qual você não tem controle, que leva você ao erro e a fazer tudo aquilo que é errado e mal. Mas essa é a tendência, enquanto tendência é pecado. Quando essa tendência ela é levada à prática, quando eu começo a praticar o pecado, então isto é a iniquidade. E a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre ele. Por isso eu posso ser salvo. Por isso eu posso ser perdoado. Por isso eu posso ser liberto. Porque o Senhor levou sobre ele. Deus colocou. Deus tirou de mim, Deus colocou em Jesus. É por isso, queridos, que a salvação é pela fé em Cristo. É por isso que nós não precisamos mais de fazer nada, porque Jesus fez, Jesus levou o meu pecado. Não adianta eu estar fazendo algum tipo de sacrifício, isso não vai resolver o meu problema. O Senhor pegou os meus pecados e Ele os colocou sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso a salvação é pela fé em Cristo. Ou seja, o que é fé em Cristo? É crer que Jesus levou o meu pecado sobre Ele. A fé em Jesus, quando dizemos salvação pela fé, nós estamos dizendo exatamente isso, é crer que Jesus na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os meus pecados. E o fato de eu entender essa verdade me leva a me curvar diante dele, me leva a
dizer: Senhor, obrigado, me leva a um sentimento de gratidão profunda pelo Senhor e me leva a viver uma vida voltada para o Senhor. Eu desejo agradar ao Senhor, eu desejo fazer a vontade dEle, porque Ele levou sobre Ele, Deus colocou os meus pecados sobre a vida dEle. Eu não preciso agora fazer mais nada, porque Jesus já levou sobre si os meus pecados. Então essa é a obra de expiação. Ele carregou o meu pecado. Mas pastor, o que é que eu preciso fazer para me salvar? Disse aquele moço: ô mestre, que bem farei, que bem farei. Não há nada que você possa fazer, Jesus já fez. Jesus já fez. Não é que a salvação seja barata, ela é de graça, mas ela custou a vida preciosa do Senhor Jesus Cristo. Entendam, queridos, há uma verdade maravilhosa aqui que precisamos entender. Alguém diz: ué, mas é só fé? É só fé? Não precisa fazer mais nada? Eu não preciso fazer coisa nenhuma? Não, porque Jesus carregou o seu pecado. Agora o que você precisa é crer que Ele fez isso e entregar a Ele a sua vida, e se converter a Ele, e viver para a glória dEle, e viver uma vida que agrade ao Senhor, se converter a Ele. É isso que é a salvação, e essa é a obra maravilhosa de expiação. Mas na cruz o Senhor realizou algo tremendo. Além de levar o peso, Ele suportou o castigo que seria o meu castigo. Isaías 53:5. Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Veja o que diz lá em Isaías 53:5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Irmãos, esse texto levanta um pouco do véu daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Veja a expressão: Ele foi ferido no corpo e na alma. Jesus foi ferido, Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. Agora diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Irmãos, esse castigo, ele era para mim. Esse castigo era para mim. Na verdade, quando aparece ali ali na verdade seria eu. O correto estar ali crucificado seria eu, seria você. Nós merecíamos estar ali. Éramos nós que merecíamos. Essa é a verdade, irmãos. Quando você olhar essa imagem, alguma imagem parecida com essa, lembre sempre disso. Era eu que merecia estar lá. Mas o que fez Jesus? Jesus chegou e Ele tomou o meu lugar. Ele disse: olha, sai da frente, eu vou lá. E Jesus então esteve lá na cruz, e ali naquela cruz Ele pagou, e Ele sofreu, e Ele levou então o castigo. Na cruz Jesus suportou esse castigo, o castigo que eu merecia, que era a morte. Jesus suportou porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Irmãos, eu creio que se nós não entendemos essas verdades profundamente, nós não amamos de fato o Senhor Jesus. Nós dizemos que amamos, mas nós não conseguimos amar, porque o amor a Cristo, o amor a Jesus, ele passa por entendermos esta obra preciosa de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, eu tenho uma suspeita que é fruto do nosso DNA religioso. A minha suspeita é de que nós, no fundo, nos achamos tão bons, tão bonzinhos. Quando você chega para evangelizar qualquer pessoa e você pergunta para ela alguma coisa, a primeira resposta que ela dá é: não, eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Querido, se nós fôssemos bons, entenda isso, Jesus não teria ido à cruz. Aquela morte de Cristo lá é porque nós não somos bons coisa nenhuma. Nós somos pecadores perdidos no nosso pecado. Mas sabem, a religião de um modo geral, ela inoculou em cada um de nós uma mentira. As pessoas andam relativamente tranquilas, achando que elas são boas. No fundo, cada pessoa acha que Deus tem mesmo é que salvá-la, porque ela é muito boa pessoa.
No fundo, cada pessoa tem esse pensamento lá no íntimo dela. Ela pensa, não, mas Jesus tem que me salvar. Eu sou muito bom, eu sou muito boa pessoa. Olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço, eu não aquilo outro. Querido, se você quer saber se você é bom ou ruim, pegue os 10 mandamentos, coloque diante de você. Se você nunca descumpriu um daqueles 10 mandamentos, você é perfeito e então a obra de Jesus para você não serve. Se você pegar os 10 mandamentos, olhar os 10 mandamentos ali e você ler cada um deles e você dizer, Deus, tudo isso eu faço. Olha, Deus, faço muito mais do que isso. Eu vou dizer para você, você é um Deus. Você é um Deus, você não precisa de salvação. Jesus morreu em vão. Você não precisa, você é bom demais. Você é bom demais. Então você não precisa de salvação. Então, queridos, o nosso problema é que nós, no fundo, nós nos achamos bons. E nós olhamos essas verdades benditas e nós dizemos, mas Jesus carregou o peso do meu pecado. Que pecado? Se eu sou uma pessoa tão boa. Jesus suportou o castigo. Que castigo é esse? Que castigo é esse? Irmãos, nos falta muitas vezes essa consciência do quão pecadores nós somos, como a nossa vida é terrível aos olhos de Deus. Nós merecemos a morte, nós merecemos a cruz, nós é que merecemos aquela cruz. Não há bem nenhum, não há bondade nenhuma em nós. Nós somos, irmãos, pecadores perdidos. Nós somos pecadores perdidos. A nossa vida é de uma perversidade só. É de uma perversidade só. Quando a gente olha para dentro de nós, quando olhamos a nossa mente, o nosso coração, muitas vezes as nossas ações, irmãos, nós somos o pior tipo de pessoa que existe. Cada um de nós, essa é a verdade. Nós somos seres humanos vendidos pelo pecado. Nós somos pecadores perdidos. E uma das coisas que nós precisamos ver é como Deus nos vê. É como Deus nos vê. Por isso a leitura da Bíblia é tão importante. Então, meu querido, nessa manhã, você que se acha tão bom, você que se acha uma boa pessoa, se fôssemos bonzinhos, Jesus não teria ido àquela cruz, Jesus nem teria vindo à terra, a lei seria necessária, a lei seria suficiente e a bondade nos salvaria. Não há bondade nenhuma em nós. Paulo, olhando para ele, disse, e essa é a realidade de cada um de nós, ele disse, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. E Paulo diz, como é que pode isso? Como é que pode isso? Eu sou, na verdade, eu não entendo. Ele diz isso, o bem que eu quero fazer o bem, eu desejo fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E Paulo diz, miserável homem que eu sou. Eu quero dizer a você nessa manhã, você é miserável, eu sou um miserável, nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis. Irmãos, amigos, nós somos miseráveis, perdidos. E Deus é tão maravilhoso que Deus pegou toda essa miséria, e Ele a colocou sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. E quando eu vejo isso, e quando eu penso nisso, e quando eu medito nisto, eu prorrompo em louvor, eu glorifico o Senhor, e a cada dia eu agradeço a Deus pela bênção do Calvário. A cada dia eu reconheço a graça, e eu vivo pela graça, e viver pela graça é viver grato, é a gratidão. A pessoa que vive pela graça é uma pessoa agradecida. Não há lugar para murmuração em quem vive pela graça, porque eu não mereço nada, eu tenho muito mais do que eu mereço. Jesus me deu o que eu não merecia. Então a minha vida, desde que eu levanto até que eu treino, é uma vida de louvor, de adoração pelo Senhor Jesus, pela obra maravilhosa do Calvário por mim. Mas, queridos, de acordo com a Bíblia, ao morrer na cruz do Calvário, Jesus realizou uma outra obra maravilhosa. É uma obra de propiciação. Essa palavra, eu estou usando palavras
técnicas teológicas. Propiciação, a ideia de propiciação é tornar Deus propício. Se os irmãos que conhecem Bíblia, os irmãos que leem a Bíblia, os irmãos que têm intimidade com a Bíblia, devem ter ouvido falar que Deus mandou construir um templo. Está lembrado? Deus mandou construir um templo lá em Jerusalém, lembra? Tinha um templo lá em Jerusalém. É muito bonito toda essa história do templo, tem lições espirituais. Dentro daquele templo tinha 2 lugares, não tinha? Tinha um lugar chamado lugar santo. E depois desse lugar santo tinha outro que chamava Santo dos Santos, lugar santíssimo. E entre os dois havia o quê? Havia um véu, havia uma grande cortina, né? Chamada um véu. E dentro desse véu tinha o quê? Tinha uma... Lá dentro do véu, quer dizer, ninguém entrava, não é? Mas a gente sabe, quer dizer, só o sumo sacerdote uma vez no ano. Mas lá dentro tinha o quê? Tinha uma arca. E esta arca tinha uma tampa. E essa tampa se chamava propiciatório. E essa tampa tinha 2 querubins, que são 2 seres alados. E os querubins de ouro, um olhava para o outro e os 2 olhavam para a tampa da arca, que era o propiciatório. Ou seja, ali Deus se tornava propício ao povo. Então ali, essa obra, essa arca é Cristo. Essa tampa da arca é o Senhor Jesus Cristo. E na cruz então, o Senhor fez a obra. Ali o sacerdote ia com incenso, uma vez no ano, o sumo sacerdote, e ali ele orava, ele intercedia para que Deus fosse propício ao povo de Israel. Mas agora, na cruz do Calvário, Jesus fez uma obra maravilhosa de propiciação, ou seja, o Senhor Jesus tornou Deus propício a cada um de nós. Por quê? Porque na cruz Jesus satisfez a justiça de Deus. Romanos 3, 25, 26, veja o que diz lá a palavra de Deus. Romanos 3, 25 e 26. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Queridos, na cruz do Calvário, Jesus tornou Deus propício a nós, porque Jesus satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus diz que a pessoa que comete o pecado, ela precisa morrer. Aliás, esse é um problema sério para as pessoas de um modo geral, é a questão do amor de Deus e a justiça de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o amor sem justiça não é amor. Nós precisamos entender isso. Há muita gente que labora em erro, achando que Deus é amor, e que Deus, por isso, Deus desculpa todas as coisas. Se isso fosse verdade, Jesus não teria morrido. Se isso fosse verdade, Jesus não teria morrido. Então, cuidado, porque nós estamos vivendo essa era, a era em que nós estamos vivendo a era do amor. Na verdade, não é do amor. Nós não estamos vivendo a era do amor. Nós estamos vivendo a era em que tudo é permitido. É um amor que não é verdadeiro. O amor sem justiça não é amor. O amor sem justiça não é amor. O amor verdadeiro ele é justo, porque senão não é amor. O amor que não corrige não é amor. O amor que deixa fazer o que a pessoa quer não é amor. Tem muito pai aí que não ama filho. Pensa que ama, mas não ama. Essa história do pai que diz, eu nunca toquei no meu filho, eu duvido se você o ama de verdade. Eu duvido, mas pode ser até, mas quer dizer, me dê pelo menos o benefício da dúvida, se isso é amor, se isso é amor, porque o amor tem justiça, o amor é justo, o amor é justo, o amor de Deus é justo, a justiça de Deus exige a morte do pecador. Como então Deus poderia nos perdoar? Como Deus poderia ser propício a mim e a você? Era necessário que alguém pagasse esse preço, e foi o Senhor Jesus. Então, ao morrer na cruz, Jesus satisfez a justiça de Deus, ou seja, Deus olhou o sacrifício de Jesus e Deus disse, estou satisfeito.
E agora, essa justiça de Cristo, ela é colocada sobre a minha vida. Deus me vê justo com a justiça da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender essas verdades profundas, igreja. Nós precisamos entender. A justiça precisa ser satisfeita. Deus não passa a mão por cima de pecado nenhum. Deus não faz isso não. Deus não dá jeitinho em coisa nenhuma. Deus é amor, mas Deus é justiça. E o amor exige justiça. O amor que não tem justiça não é amor. E Deus então exigiu o sacrifício de Jesus, e ali Jesus satisfaz a justiça de Deus. E agora o meu pecado, o seu pecado, ele está satisfeito, e Deus me vê com a justiça de Cristo. Deus me vê com a justiça de Cristo. Há muito crente, isso sempre me preocupa quando eu ouço essa história do crente dizer que não é nenhum santinho. Não sou nenhum santo, não sou, porque no fundo, nós não entendemos essa verdade da justiça de Deus. Eu sou justo aos olhos de Deus, não por minha justiça própria, mas é a justiça de Cristo que é imputada. É um outro nome usado na teologia, imputada a mim. O Senhor colocou sobre mim a justiça do Senhor Jesus. Deus me vê como justo aos seus olhos, porque Deus me vê através do sacrifício do Senhor Jesus. Ele me olha através do sacrifício. Então o Senhor Deus olha para mim agora através de Cristo, e Ele me vê justo, como uma pessoa justa. A justiça de Deus está na minha vida pela obra maravilhosa de Cristo Calvário. O Senhor Jesus tornou Deus propício. Mas olha, uma outra obra maravilhosa de Cristo na cruz, de propiciação, é que na cruz o Senhor Jesus, ele aplacou, ou talvez melhor seria, desviou a ira de Deus. Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Salvos da ira. Uma outra realidade que nós temos esquecido. Irmãos, um Deus justo, um Deus que é amor e que é justiça, Ele é um Deus que se ira contra o pecado. Essa ira de Deus não passou não. Essa ira de Deus não passou não, gente. Deus continua se irando contra o pecado, e todas as pessoas que morrerem, todas as pessoas que viverem sem Jesus, elas estão debaixo da ira de Deus. Aliás, nós precisamos, inclusive, de mudar um pouco a nossa forma de falar com pessoas não cristãs. Nós temos muito influenciados por essa psicologia moderna, por essa questão hoje humanista, nós temos muito essa história de dizer, olha, Deus tem um plano maravilhoso para você, se você se converter, porque se não se converter, o plano de Deus para você é o inferno. O plano de Deus para você é perdição eterna, porque você está debaixo da ira de Deus. As pessoas precisam saber dessa verdade. É claro que vivemos no mundo de hoje que as pessoas não suportam verdade. Nós vivemos numa época em que as pessoas não suportam ouvir a verdade. Nós não suportamos a verdade. Ninguém suporta ouvir a verdade. Nós queremos ouvir. E a Bíblia fala sobre isso, que no final dos tempos as pessoas criariam pessoas que falariam coisas que elas querem ouvir e não que elas precisam ouvir. Irmãos, quando eu vou no endocrinologista, o que eu quero que ele me diga é: pode comer de tudo. É isso, Carlinha? Não, é isso que eu quero ouvir. Eu quero que ele diga: ô pastor, você está indo muito bem, seu açúcar está 400, mas está tudo ótimo, não precisa fazer nada, você está muito bom, as coisas estão indo muito bem. É isso que eu quero ouvir. Agora, quando ele me fala a verdade, quando ele olha para mim sério e me fala a verdade, dá vontade de levantar e ir embora. A gente não suporta a verdade. E se nós não suportamos essas pequenas verdades do nosso dia a dia, imagina a verdade de Deus. A verdade de Deus é uma: Deus está irado. Deus está irado com o pecado. A ira de Deus não mudou. O Deus do Velho Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. E o que aplaca a ira de Deus é uma única coisa: é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só estará fora da ira de Deus a pessoa convertida a Jesus.
Eu não estou falando em ninguém batista, presbiteriano, religioso, católico. Eu estou dizendo que só a pessoa que tem Jesus está fora da ira de Deus. Fora da ira de Deus. Então cuidado com o que você anda falando para o seu vizinho, para os seus amigos lá, pecadores, perdidos, debaixo da ira de Deus, dizendo, inclusive, queridos, hoje eu fico preocupado quando as pessoas vêm aqui à frente para orar. Para orar, porque se você está debaixo da ira de Deus, se você está praticando algo que não agrada a Deus, você precisa primeiro mudar, pedir a Deus, Senhor, me perdoe, Senhor, mude a minha vida, porque Deus não abençoa o pecado. Deus não abençoa o pecado de ninguém. Deus não abençoa o pecado. Não adianta você orar, Deus não vai abençoar o pecado. Então, na cruz do Calvário, o Senhor aplacou a ira de Deus. Só está fora da ira de Deus aquele e aquela que aceitou Jesus como Salvador, que crê que na cruz do Calvário Jesus fez uma obra de expiação, Jesus pagou o preço, entregou a vida a Jesus, se converteu a Jesus. Esta pessoa está fora da ira de Deus. Eu sei. Aí a pessoa está, mas vem cá. Quer dizer que a pessoa é boazinha, ela faz isso, ela faz aquilo. Gente, entendam, não há ninguém bom. Não há ninguém bom aos olhos de Deus, gente. Não há. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, um sequer. Será possível que a gente fica 40 anos ouvindo a mensagem de Deus e não aprende? Será possível que a gente lê a Bíblia 50 anos e não aprende, e ainda acha que tem gente boazinha? Ainda acha? Meus queridos irmãos, as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Nossas boas obras aos olhos de Deus, porque nós precisamos nos ver como Deus nos vê e não como nós achamos que Deus nos vê. É muito engraçado como nós nos achamos. A coisa mais interessante é problema entre homem e mulher, marido e mulher. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Nunca foi no meu gabinete, já falei isso várias vezes, né? Mas nunca foi no meu gabinete o marido dizendo assim, pastor, eu estou me separando. É mesmo? O que é que houve? Eu sou terrível. A minha mulher não me aguenta. Olha, pastor, eu sou um adúltero, eu sou um camarada terrível, eu sou mau caráter, eu sou grosso, olha, eu sou terrível. Minha mulher, tadinha, ela não tem condição. Eu estou me separando, pastor. Eu estou me separando para a coitadinha, não é? Para a pobrezinha, coitadinha, para a pobrezinha da minha mulher ter um pouco de descanso. Porque ser casada comigo, ela sofre demais. Nunca, não sei se o pastor Silas já teve o privilégio de receber algum marido assim. Eu nunca recebi de uma esposa se separando, dizendo, pastor, estou me separando do meu marido, porque olha, eu tenho um gênio do cão. Tadinho Deus, não dá para me aguentar. Eu já acordo soltando fumaça pelas narinas, eu já acordo daquele jeito. Se ele fala alguma coisa, eu já dou aquele negócio lá, e eu já saio, eu já faço, eu já aconteço. Estou me separando do tadinho dele para ver se eu tenho um pouquinho de paz no coração, porque eu não aguento mais fazer tanto mal para essa pessoa. Vocês já viram alguém? Sabe por quê? E sabe o pior? É que nós somos exatamente assim, mas nós não nos enxergamos. O nosso problema é que nós nunca nos enxergamos. Nós sempre nos achamos. Então, queridos, olha, Deus nos vê como pecadores perdidos. A ira de Deus está sobre nós e nós precisamos dessa obra maravilhosa de propiciação. O Senhor satisfez a justiça de Deus. O Senhor desviou de mim a ira de Deus. E agora a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Nenhuma condenação, por quê? Porque a ira que era contra mim, Jesus a colocou contra quem? O Senhor Jesus. A ira que era para mim foi sobre Jesus. A ira veio. Quando Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? É porque a ira estava caindo. A ira estava vindo sobre ele. A ira veio. Só que não mais sobre mim, sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Você está olhando para mim? As pessoas sem Jesus, elas estão debaixo da ira de Deus. É por isso que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Sobre a minha vida não tem mais ira de Deus. O que acontece comigo é porque o Senhor permite. Mas o que acontece com o ímpio é porque ele está debaixo da ira de Deus. E se você ainda não é de Jesus, se você ainda não se converteu a Jesus, saiba que você está debaixo da ira de Deus. Saiba disso. Saiba disso. E nessa noite, nessa manhã, abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus.
Eu não estou convidando você para ser membro dessa igreja, não. Vá para a igreja que você desejar ir. Vá, escolha a igreja que você quiser. Mas o que eu estou dizendo nesta manhã é que a pessoa, inclusive eu, que estiver fora da propiciação de Cristo, ela está debaixo da ira de Deus. Mas, queridos, correndo um pouco, de acordo com a Bíblia, ao morrer na cruz do Calvário, o Senhor realizou uma outra obra maravilhosa, que foi uma obra de libertação. Uma obra maravilhosa de libertação. Na cruz do Calvário, o Senhor nos libertou da escravidão de Satanás. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus, o texto está lá. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 2, 14 e 15. Irmãos, que texto, que coisa maravilhosa, quando nós nos apropriamos dessas verdades, conhecemos essas verdades nos acompanham. Irmãos, isso muda a vida da gente. Na cruz, Jesus nos libertou da escravidão de Satanás. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Louvado seja Deus. O Senhor não nos liberta apenas da escravidão de Satanás, mas da escravidão da morte. Como é que Satanás escraviza as pessoas? Como é que Satanás escraviza? Pelo medo. Pelo medo. Pelo medo. Uma irmã que está aqui nessa manhã, ela me falou algo interessante. Tem acontecido com algumas pessoas. Uma parente dela entrou no posto de gasolina e alguém olhou para ela e falou que estavam fazendo um trabalho, alguma coisa, e ali começou algo nesta direção. E aí a pessoa disse que ela tinha que comprar, acho que um ovo, colocar o ovo dentro da água, e aí uma série de questões dessas que foi acontecendo, e as pessoas vão acreditando, e depois isso vai levando, e daqui a pessoa está debaixo da escravidão do inimigo. O que é que leva as pessoas a serem escravas de Satanás? Medo. Medo. O inimigo usa sempre o medo. Ele usa o medo. Medo de tantas coisas e medo da morte. Olha a obra maravilhosa de Jesus. Jesus na cruz, ele nos libertou de toda a escravidão. E eu costumo dizer para as pessoas que chegam às vezes apavoradas: mas pastor, disseram que fizeram uma obra. É mesmo, e botaram o meu nome na boca do sapo. É mesmo. E botaram o meu nome dentro de uma caveira no cemitério. O diabo é terrível mesmo, não é? E a pessoa às vezes fica muito apavorada, muito assustada. Fizeram um trabalho. É sempre assim que o inimigo age. É com medo. É para a pessoa ficar apavorada, porque você na verdade não entende disto, a sua mente não entende. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, você pode ser uma pessoa inteligentíssima, mas quando dizem para você que botaram o seu nome na boca do sapo, costuraram o sapo e colocaram o sapo dentro de uma tumba, dentro do cemitério, você toma um susto, porque você simplesmente não roda essa verdade, você não roda isso. Não roda, e de repente aquilo que disseram que vai acontecer, acontece. Dizem assim: ó, vai ter um acidente, e aí você sai do cemitério e bate com o carro. Ah, pronto. O pavor toma conta da sua vida. Você começou, quer dizer, começou não, já era, mas você ali se torna muito mais escravo do inimigo. É assim que o inimigo faz. Ele escraviza as pessoas. Mas na cruz do Calvário, o que é que diz o texto sagrado? Não que eu estou falando. Jesus Cristo derrotou o poder das trevas, derrotou o inimigo. Hoje ele é derrotado. Só que a pessoa que não é convertida a Jesus não sabe disso, então ela fica assustada, porque ela não conhece a palavra de Deus. Mas quando ele vem na direção daquilo que é do Senhor, nós já sabemos que o inimigo se levanta contra nós para cair. Ele se levanta para cair. Eu não ouvi. Ele se levanta para cair. Na sua vida ele se levanta para cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quê? Por quê? Porque eu sou crente? Porque eu sou evangélico? Não! Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário venceu. Aleluia! Na cruz ele foi vencido. Ele está vencido por quê, igreja? Pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus o venceu. E nós temos vitória. O Senhor nos libertou. Irmãos, libertação. Na cruz o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Abra lá em Romanos e veja o que diz a palavra do Senhor. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O pecado não os dominará.
porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor. Aleluia! Eu estou debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu ajo agora não mais pela lei. É aquilo que eu já falei, meus irmãos, não é eu tenho que fazer, mas agora eu quero fazer. O Senhor gera em mim essa vontade, e Ele me libertou da escravidão. Infelizmente peco, infelizmente pecamos, mas não vivemos mais no pecado, porque o Senhor Jesus nos libertou dessa obra terrível do pecado. Somos libertos para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós morremos com Cristo e somos novas criaturas em Cristo Jesus. E finalmente, queridos, de acordo com a Bíblia, ao morrer na cruz do Calvário, o Senhor realizou uma obra maravilhosa de reconciliação. Reconciliação. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 5:10 e veja o que diz lá. Na cruz o Senhor derrubou esse muro de separação. O Senhor derrubou esse muro de hostilidade. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela morte do seu Filho. Olha que coisa interessante. Olha os textos, olha o texto. O que é que diz o texto? Nós éramos o quê? O que é que nós éramos antes da conversão? Inimigos de quem? O que é que uma pessoa sem Jesus é de Deus? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Vocês estão com medo? Uma pessoa sem Jesus, ela é o que de Deus? Mas ela não diz que crê em Deus? Ela não diz que crê em Deus? Ela diz que crê em Deus, mas ela é o quê? Irmãos, aprenda uma coisa nessa manhã. Quem não é de Jesus não sabe quem é Deus. Quem não é convertido a Jesus, na verdade, o Deus em que a pessoa diz crer, é um Deus que ela mesma formula. É um Deus que ela mesma cria. É um Deus que ela cria. Esse Deus não existe. Só existe um Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? É o Deus da Bíblia. É o Pai do Senhor Jesus Cristo. É o Deus que se revela na palavra. É o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. E a Bíblia diz que todas as pessoas, antes de se converterem, são o quê? Inimigas de Deus. Elas são. Agora vejam que coisa terrível. O inimigo consegue dar um jeito, e a pessoa imagina que ela é amiga de Deus. Por isso é que muitas vezes não se converte. Por isso é que na hora do apelo, quando a gente evangeliza e a gente diz assim: você já aceitou Jesus? Você crê em Jesus? O que é que a pessoa diz para nós? Claro, sempre acreditei. É mentira. Não é verdade. Não é verdade. E nós precisamos, com sabedoria, com muito amor, levar essa pessoa a entender essa verdade. Precisamos entender. A pessoa precisa entender. Uma pessoa sem Jesus, ela é o que de Deus? Inimiga. É inimiga de Deus. Ela diz que crê em Deus, mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus verdadeiro. Pergunte para a pessoa: mas quem é esse Deus? Ela não sabe quem Ele é. Ela vai dizer: não, é uma força, é uma energia, é a natureza. Deus é tudo. Deus, e vai lá, e não sai disso. Ela não tem coisa nenhuma. Ela é inimiga de Deus. Na cruz, Jesus derrubou esse muro. Éramos inimigos, mas Jesus veio até nós e Jesus nos tornou amigos de Deus. Nos tornamos amigos de Deus na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário. Irmãos, vocês entendem que as pessoas ao nosso redor, elas vivem completamente enganadas. Irmãos queridos, abram seus olhos nessa manhã e entendam: o mundo vive num grande engano. As pessoas vivem totalmente enganadas. Totalmente. Não, mas eu também creio em Deus. Lá. Você pensa que eu sou o quê? Eu creio em Deus. Não é verdade. Não crê, porque ela não sabe quem é o Deus. Ela não sabe quem é Deus. Ela crê naquilo que ela acredita ser Deus. Ela acredita no Deus que ela mesma criou. Ela acredita, na verdade, nela mesma. Ela acredita nela mesma. Porque esse Deus que é força, esse Deus que é energia, esse Deus que é natureza, esse Deus que é isso e aquilo, não existe.
Existe o Deus verdadeiro, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus que se revela na palavra, o Deus que se revela através do Senhor Jesus. E na cruz, então, Jesus derrubou esse muro de separação, esse muro de hostilidade. E na cruz, então, o Senhor possibilitou a nossa volta à comunhão com Deus, só através de Jesus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. O que diz lá? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com quem? Consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Queridos, querida igreja, só Jesus na cruz do Calvário possibilita esta volta à comunhão. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. O que você precisa é se reconciliar com Deus. O que as pessoas precisam é se reconciliar com Deus. A sua vida está do jeito que está porque você é inimigo de Deus. Irmãos, vocês estão olhando para mim? O que esperar de uma sociedade inimiga de Deus? O que esperar de autoridades inimigas de Deus? Por isso precisamos levar, e a Bíblia diz que não apenas o Senhor nos reconciliou, mas Ele nos deu a palavra de quê? De reconciliação. O que é que eu sou? O que é que você é? Um agente de reconciliação. Qual é o seu papel? Através de Cristo, reconciliar as pessoas com... Esse é o nosso papel. É isso que é ser missionário. Ser missionário é você reconciliar as pessoas com Deus. Queridos, uma pessoa inimiga de Deus, o que é que essa pessoa vai viver, gente? Ela é inimiga de Deus, ela está debaixo da ira de Deus. Irmãos, nós precisamos entender essas verdades, não mudou. As pessoas são inimigas, elas estão debaixo da ira. E o Senhor nos deu a palavra de quê? Da reconciliação. Reconciliação. Todos nós somos agentes de reconciliação. O que você precisa dizer à pessoa é que ela precisa, em primeiro lugar, antes de tudo, ela precisa o quê? Se reconciliar. Então, meu irmão, para com essa história. Deus tem uma coisa linda para você. Deus tem um caminho lindo para você. Depois, mas primeiro você precisa fazer o quê? Você precisa se reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus. Ah, mas eu já conheço Deus. Ah, é? Quem é o seu Deus? Ah, meu Deus, ela não sabe quem é. Ela é inimiga de Deus. Nós precisamos reformular o nosso evangelismo pessoal. Nós precisamos reformular. Gente, nós precisamos reformular. Nós precisamos começar a dizer a verdade. Ainda que a verdade doa e a gente vai sofrer por causa disso. É claro que nós vamos sofrer. Ninguém gosta. Mas é inimigo de Deus e ela precisa se reconciliar com Deus. E o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Essa obra maravilhosa foi alcançada por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. De acordo com a Bíblia, ao morrer na cruz, Jesus realizou uma obra, em primeiro lugar, de expiação. Ele levou, Ele pagou o preço do meu pecado e agora eu tenho perdão em Cristo. Outra obra foi de propiciação. Deus tornou, o Senhor Jesus tornou Deus propício a mim, me tornando justo e fora da ira do Senhor. Uma terceira obra foi de libertação. O Senhor me libertou de todo medo do inimigo, o Senhor me libertou do pecado, eu agora sou livre para a glória de Deus. E ao morrer na cruz, o Senhor realizou uma obra maravilhosa de reconciliação. Eu era inimigo e agora sou amigo, porque Jesus Cristo, olha, irmãos, é alguém com a mão aberta. Essa mão está em Deus, essa mão está em mim. Jesus está no meio e através de Jesus Cristo eu sou reconciliado com Deus. Sem Jesus não tem jeito. Sem Jesus não tem jeito. Um está de um lado, outro está do outro. Estão separados, não tem como se comunicar. Veio Jesus Cristo, se colocou no meio, deu a mão para um,
deu a mão para o outro e os uniu na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja o nome maravilhoso. Que nessa manhã medite e regozije-se nesta obra maravilhosa realizada por Cristo Jesus em seu favor e participe agora com alegria da ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Irmãos, que nessa manhã seja uma ceia diferente, que você possa olhar e você possa dizer: Senhor, muito obrigado por essa obra maravilhosa no Calvário que o Senhor realizou por mim. Vamos curvar as nossas cabeças enquanto os diáconos e diaconisas estão chegando aqui à frente. Curve a sua cabeça. E eu gostaria de saber, queridos, se há alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida a Jesus, alguém que não conhecia essas verdades benditas, alguém que não sabia que era perdido, pecador, debaixo da ira de Deus, condenado, e você nessa manhã ouviu essa mensagem, e você foi tocado, e o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Eu vou pedir a todos que curvem suas cabeças agora. Eu vou pedir a todos vocês, curve a sua cabeça. Você aí na internet, curve a sua cabeça também. E se você ainda não aceitou, se você ainda não entregou, se você ainda não reconheceu que você é um pecador perdido, se você ainda não reconheceu que você é um inimigo da cruz, você é inimigo de Deus, você é pecador perdido e você é um inimigo. E nessa noite Jesus está aqui, nessa manhã, e Jesus está aqui para dizer: eu vim esse mundo, eu morri na cruz, essa ceia representa a minha morte, eu morri ali por você, eu morri para pagar o preço do seu pecado, eu morri para livrá-lo da ira de Deus, eu morri para libertá-lo do pecado, para libertá-lo do inimigo, eu morri por você, para que você se reconcilie com Deus. Quantos aqui nesta manhã reconhecem agora: eu sou um pecador perdido, eu sou um inimigo de Deus, mas nesta manhã eu quero pegar na mão de Jesus, eu quero pegar na mão de Jesus e eu quero ser reconciliado com Deus, eu quero ser reconciliado com Deus. Se você deseja fazer isso agora, onde você está, cabeça baixa, de olhos fechados, ninguém está olhando para você, de cabeça baixa, de olhos fechados. Se você deseja agora pegar na mão de Jesus, e se você deseja ser salvo, liberto pelo sangue de Jesus, repita comigo esta oração, baixinho, aí no seu lugar, dizendo, baixinho aí, diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, perdido diante do Senhor. Eu entendi que eu estou debaixo da ira do Senhor, e eu entendi que eu sou inimigo do Senhor. Mas nesta manhã, eu creio que Jesus é Filho de Deus, que Jesus foi àquela cruz, morreu no meu lugar, me livrou da ira e me reconcilia com Deus. Nesta manhã, eu creio nessas verdades, e eu abro meu coração, e eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, eu gostaria de saber quantos de vocês aqui, de todo o coração, fizeram esta oração comigo. Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe você lá na galeria. Mais alguém aqui embaixo, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Mais alguém na galeria? Deus abençoe. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que levantaram as suas mãos. Pode baixar. Que a graça do Senhor te invada nesta manhã. E que você continue. Querido, você que levantou sua mão, se você quiser continuar a sua carreira cristã nesta igreja, nós estamos à sua disposição. Se for em outra igreja, que Deus te abençoe. Mas o importante é que você saia daqui nesta manhã, tendo a certeza de que na cruz do Calvário, Jesus fez uma obra maravilhosa por mim e maravilhosa por você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. E nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pelo pão, agradecendo a Deus pelo cálice,
palavra de Deus diz que esse pão simboliza o corpo de Jesus que foi dado por nós, e o cálice, o sangue derramado na cruz do Calvário. Ali Jesus realizou essa obra maravilhosa, acerca da qual nesta manhã nós vimos alguns aspectos tão extraordinários. E nós vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor nosso Deus pelo pão, agradecendo ao Senhor nosso Deus pelo cálice. E eu quero convidar nesse instante a diaconisa Irmã Gleide Barbosa para nos elevar a Deus nesta palavra de oração. Pai querido, nós te damos graças. Como te damos graças, Senhor. Louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Amém. Pai, obrigada de todo o coração, porque nós entendemos a tua mensagem e fomos reconciliados. Pai, obrigada porque fazemos parte dessa mesa, Senhor. Podemos nos sentar nesta mesa, Senhor, e, Senhor, dividirmos toda a nossa alegria com o Senhor. Pai, toca em cada coração, Senhor. Confirma essas decisões, Senhor, para que realmente fique entendido, assimilado por cada um, a necessidade que temos de Ti. A nós outros que já Te conhecemos, que já fomos reconciliados, ensina-nos a falar, Senhor, desse tão grande amor. Tira-nos de nós, Senhor, às vezes as dificuldades que tornamos mais simples do que não é simples. Que possamos falar do Seu amor, mas da Tua justiça também. Muito obrigada por tudo. Fica conosco e Te damos graças e graças. Em nome de Jesus, amém. Podem todos assentar.
levantai-vos. Querida igreja, em memória de Jesus e cumprida a sua ordem, deixada para todos nós, comamos juntos o pão. Semelhantemente, depois de haverem ceado, o Senhor tomou o cálice, distribuiu pelos seus discípulos, dizendo: tomai, bebei, este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Até a volta de Cristo, a sua igreja celebrará a ceia, em memória de Jesus e cumprida a sua ordem deixada a nós. Bebamos juntos o cálice. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite e Te agradecemos pelo privilégio de participar da ceia do Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor deixou para nós este memorial tão especial. Obrigado porque nesta manhã, Senhor, podemos lembrar a obra maravilhosa do Calvário. E obrigado porque ali o Senhor realizou uma obra linda e maravilhosa. Obrigado, Deus, porque eu era um perdido pecador e agora fui achado. Ó Deus, obrigado porque eu era inimigo da cruz, agora sou amigo do Senhor. Deus, eu vivia no pecado e agora fui reconciliado em Cristo Jesus. Eu vivia sem esperança e agora há uma nova esperança em Cristo Jesus. Pai, obrigado pela vida de Jesus a esse mundo, pelo seu amor maravilhoso. E nessa manhã, que esse amor seja derramado sobre a sua igreja e que saiamos daqui, ó Deus, exultando neste amor, experimentando este amor, vivendo este amor para a glória do Teu nome. Continue nos abençoando. Abençoe agora o almoço, Deus. Abençoe todos os irmãos que vão subir. Abençoe aquela refeição. Que seja um momento de comunhão maravilhoso ali. E, ó Deus, que logo mais aqui estejamos para mais um momento na Tua presença. É a nossa oração, é a nossa petição. No nome santo de Jesus, por quem oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos estar encerrando com o cântico que vai estar sendo indicado.